maiores maus da humanidade que as pessoas mais odeiam, que são as acnes. O que são as acnes de uma maneira bem objetiva, Elaine? Então, vamos lá. A acne, na verdade, ela é uma doença inflamatória. Por muito tempo se achou que é uma doença causada por bactéria, e aí tratava somente com antibióticos e limpava aquela pele de forma excessiva, que está associada à oleosidade. Hoje já se tem um conhecimento muito importante sobre a doença. Então, a acne, na verdade, ela é uma doença inflamatória. Tem pessoas que vão ter uma predisposição maior, tem pessoas que vão ter mais a formação de cravinhos, que a gente chama de comedões, tem pessoas que vão ter aquele padrão super inflamatório, com saída de pus, formação de cicatrizes, e o que vai determinar isso? Ela é considerada uma doença multifatorial. Então, quando a gente usa esse termo, o que isso significa? Sim. Vários fatores envolvidos. Então, a gente vai ter um fator genético, então aquela pessoa tem uma predisposição a ter a doença. A gente vai ter o fator também do estilo de vida, então a alimentação, o fato de ser sedentário, isso vai favorecer o surgimento de acne ou não. E também a gente vai ter o padrão inflamatório naquela localização. Então, sim, a gente tem a presença de uma acne, de uma bactéria que está associada ao padrão inflamatório, mas ela não é a causadora somente. A gente tem todos os fatores que vão ser contornados para poder tratar de forma adequada. Entendi. E como é que a gente vai tratar objetivamente a acne? Os melhores tratamentos? É o quê? É você, obviamente, cuidar da pele de uma maneira geral? É você lavar bem? É o quê? Qual, assim, a forma objetiva que você tem para poder fazer um tratamento adequado? Acompanhar com o profissional. Com a doutora Elaine. Então, assim, por que eu sempre falo isso? As pessoas menosprezam muito a acne. Falam assim, mas é passageiro, é algo da adolescência. A gente tem que lembrar de alguns fatores importantes. Sim. O primeiro é na adolescência, no momento em que aquele adolescente está se introduzindo na sociedade. Então, ali vai ter um estigma muito forte. Então, tratar a acne na adolescência é muito importante. Para autoestima, principalmente. Favorece a questão da socialização. Muitas pessoas, muitos adolescentes, ficam muito com... A gente fala que tem o embotamento social, embotamento do humor, né? Então, ele fica uma tendência para ser mais depressivo, ele acaba não socializando demais, e o grande fator, às vezes, é a própria acne, porque ele tem vergonha, porque as pessoas falam, choquito. Então, tem os apelidos, as pessoas falam isso. Então, a gente tem que levar em consideração e dar atenção para o adolescente, para a queixa dele. E eu, particularmente, gosto muito de tratar a acne do adolescente, porque eu vejo aquele adolescente entrando para começar o tratamento e quando ele sai do tratamento, ele é uma outra pessoa. Então, isso vai impactar bastante. Outra coisa importante, tratar no momento adequado vai diminuir a formação de cicatrizes. E as cicatrizes, elas vão ficar pro resto da vida. E quanto mais envelhecida for aquela pele, mais a cicatriz fica evidente. Então, acaba que lá na frente, às vezes eu atendo pacientes que estão ali por volta dos 40 anos que querem começar a tratar as cicatrizes de acne porque começou a incomodar. Já incomodava, mas agora está incomodando muito mais porque ela está mais evidente. Então, tratar a acne, ela vai ter muito essa questão da autoestima, da socialização, mas a gente também tem que lembrar da parte da saúde. Então, ficar manipulando a acne, você vai acabar fazendo o quê? Aumentando o risco de ter uma contaminação, ter uma infecção, formar uma celulite, que é uma inflamação de pele. Não é a celulite estética, a celulite de processo inflamatório por conta de bactérias. Então, vamos supor, tive uma acne aqui próxima à região dos olhos, fez um processo inflamatório muito grande, manipulou, contaminou, pode correr o risco de ter uma infecção grave na região dos olhos. Então, tudo isso a gente tem que levar em consideração. Entendi. Eu lembro que teve um caso muito famoso de um jogador de futebol, o Dedé, que ele foi espremer uma espinha e ele foi parar no hospital. Exatamente. É inflamação. Uhum. E como é que você tira aquele prazer de espremer a espinha e ver ela fazendo aquele barulhinho e você... o problema aqui tá resolvido. Tem muita gente que ainda espreme. Ainda tem muita gente que espreme. A gente tem até vídeo na internet, TikTok, de mulheres espremer mostrando... espinhas da forma certa. E assim, tem que ter muito cuidado, porque além de ter o risco da infecção... Tem o risco das cicatrizes. Então, aquilo vai formar uma mancha ou pode formar até uma cicatriz profunda. E algumas pessoas ficam com o rosto um pouco esburacado, muito por conta dessa quantidade de manipulação. Entendi. E grande parte por conta disso. E aí, o que tu me perguntaste, né? Como evitar? Tratando, claro, mas assim, uma dica que eu dou para os pacientes que estão começando a tratar, tentar colocar uma fitinha de micropore, que aí você não vê. Então, grande parte das vezes, a gente vai escoriando, vai mexendo, porque a gente está olhando.
E aquilo gera uma ansiedade, então coloca uma fita. Tem fita de micropore que é cor da pele, que é Por bege. exemplo, as mulheres têm essa facilidade de você, pelo menos, esconder com a maquiagem algumas espinhas. Isso faz mal pra espinha em si, passar maquiagem em cima? É complicado porque, assim, a gente pode contaminar o material da própria maquiagem, mas, além disso, se a pessoa tá tendo muita acne, provavelmente ela tem uma tendência a ter o poro mais dilatado. Então, a gente pode obstruir esse poro com a quantidade de maquiagem. Então, eu tô tentando camuflar a minha acne com a maquiagem, mas eu tô piorando. Entendi. E os homens, de uma maneira geral, eles não escondem muito, eles vão mesmo e espremem. Mas o homem, ele tem essa questão de não estar muito ligado ao fato da estética. Alguns sim, outros dão uma de durão, não preciso disso não. E aí vem muito o tratamento que usam com Rakutan, né, que é o tipo de medicamento. O que você acha desse medicamento? Ele é um medicamento agressivo? Ele é um medicamento que é um tratamento adequado? O que você acha, de uma maneira geral? O Roacutan é um medicamento que, na verdade, é o que a gente tem de padrão ouro ali para o tratamento de acne mais grave. Em alguns outros casos, a gente vai indicar o medicamento. Em termos de ser agressivo ou não, ele é um medicamento que você deve sim acompanhar, tem que acompanhar de perto, não é para usar por conta própria, até não pode, porque ele é um medicamento controlado, tem que ter a receita, tem que ter o termo de consentimento e tem que acompanhar seriadamente os exames. Mas se evoluiu muito, como eu falei que evoluiu tanto no entendimento da acne, mas evoluiu muito no tratamento. Então hoje a gente conhece muito mais esse medicamento, conhece como que a gente pode reduzir o número de efeitos colaterais. Então é bem importante esse acompanhamento e não ter medo, porque virou um tabu. O Roacutan é o último momento, é aquele desespero. Não é bem assim. A gente, inclusive, pode indicar para uma acne que é de leve a moderada, que está tendo resistência a tratamento tópico, que é o uso de medicamentos de passar na pele, e a gente pode lançar a mão do uso do Roacutan. Porém, sempre com cautela, sempre com acompanhamento, então tem que ter sempre essa atenção. A palavra-chave é acompanhamento, né? Eu, por exemplo, fiz tratamento de Rakutan, acho que em 2014, 2013. Eu não aguentei fazer 3 meses de tratamento. A minha irmã, eu acho que ela conseguiu aguentar 1 ano, se eu não me engano. Mas um efeito colateral que era muito incômodo pra mim era que os meus lábios ficavam todos ressecados. Eu até usava algum protetor labial, usava de vez em quando, mas era um efeito muito agudo. Isso tá um pouco melhor no caso. Os efeitos, eles estão mais brandos, se assim a gente pode dizer. A grande parte desses efeitos, na verdade, eles são mais dose dependente. O que isso significa? Para a gente reduzir esses efeitos, a gente reduz a dose. Consequentemente, a gente pode ter também um pouco da redução da resposta e ter que prolongar mais esse tratamento. Mas o segredo sempre é ser sincero com o seu médico e falar, não tô conseguindo, não tô dando conta, tá machucando, eu quero que melhore. E aí a gente vai dar o suporte, vai falar o que deve se utilizar nesse lábio, nos olhos, porque pode, inclusive, ressecar muito a mucosa ocular, isso é algo que a gente tem que ter atenção, e reduzir a dose em alguns casos. Entendi. Isso é interessante também da gente falar, que é a questão se há alguma diferença entre a acne nos adolescentes e nos adultos. Tem alguma diferença objetiva? Tem grande parte da acne na adolescência, a gente vai ter uma resolução com o passar do tempo. Pode deixar as cicatrizes, as marcas que vão perdurar ao longo da vida, mas a grande maioria dos casos se resolve ali passando aquele período da adolescência. Porém, nas mulheres, esse percentual já é um pouco diferente. Nas mulheres, ela tende a ser mais persistente, tá? Então, assim, qual que vai ser a grande diferença? A gente tem a diferença na própria pele. Então, na acne da adolescência, grande parte das vezes, a gente vai ter uma pele mais oleosa, a gente consegue usar de forma mais adequada aqueles produtos ácidos que vão agredir um pouquinho mais essa pele. Mas na acne, principalmente quando a gente fala que é a acne da mulher adulta, dos homens às vezes a gente consegue, mas a acne da mulher adulta, ela tem um padrão mais inflamatório e é uma pele extremamente sensível com tendência a marcas. Grande parte das vezes não tolera o uso de alguns ácidos na pele. Então, vai ter muita diferença em termos de evolução a longo prazo, tendência a manchas e a resistência ao tratamento e a necessidade de a gente usar outros artifícios e cuidar dessa pele para ela não ficar pior. O que eu vejo muito na acne da mulher adulta, as mulheres ali, principalmente por volta de 24, 25 anos, elas começam a tratar por conta própria. E aí, o que todo mundo acha? Tenho acne, o que eu tenho que fazer? Secar a pele, então pega o sabonete que tem
um monte de ácido para deixar ela extremamente seca. E aí eu vou secar essa minha pele e não vou usar hidratante. Enxofre? Sabonete de enxofre? Será esse? Talvez. Não vou usar um hidratante, porque quem tem acne e a pele oleosa não se deve usar hidratante, que é um mito, isso não é verdade. E aí começa a usar por conta própria alguns ácidos que acha na farmácia. O que vai acontecer a longo prazo? Eu vou aumentar o processo inflamatório. Essa acne vai ficar cada vez pior. E quando ele chega no médico, o que acontece? A gente não pode mais usar nada, porque a pele está sensibilizada. Então, o cuidado que eu queria que as pessoas tivessem é, poxa, eu tô tendo acne, eu não tô sabendo lidar com aquilo, procura um profissional. Porque às vezes tu tá gastando uma grana ali, usando muito dinheiro, comprando um monte de produto sem orientação, e você vai no médico e você às vezes vai gastar a mesma quantidade, o mesmo valor, só que vai tratar mas de maneira vai tratar correta. de maneira correta. E vai perder menos tempo. E isso é legal também da gente falar, é que qual é a diferença, assim, se existe alguma diferença entre, por exemplo, a acne no rosto e a acne nas costas, a acne no braço? Tem uma diferença objetiva? Tu falas mais de tratamento? De tratamento de maneira geral. Acne do tronco, a gente às vezes usa os ácidos, mas uma coisa que eu gosto muito para tratar a acne do tronco é o peeling químico. Então, muitas vezes eu oriento a mudança do estilo de vida, sempre checo como é que tá a alimentação. A gente tem muitos adolescentes, principalmente os meninos, que começam a tomar whey protein, aí vai piorar a acne do tronco. Então, essa parte da alimentação vai ser bem importante. E, às vezes, a gente associa o uso da pomada, dos ácidos, e o uso do peeling químico, que é um produto que tem ácido em alta concentração, que a gente faz no consultório. E aí ele acaba tratando as lesões e também tratando as manchas. Isso ajuda bastante. Entendi. Então, o whey protein, nesse caso, isso é uma coisa interessante. O whey protein, de uma maneira geral, ele pode te dar mais acne. Isso, claro, né? A gente não pode generalizar. Porque mas cada pele tem um nível de oleosidade, tem diversos fatores. Né? E também a questão do padrão inflamatório. Então, o que a gente sabe é que o whey protein, ele pode, principalmente quando ele é derivado da proteína do leite, Sim. ele vai aumentar o potencial inflamatório. Não é que ele esteja causando a acne. A pessoa já tem tendência, ele vai tomar whey protein, começa a exagerar ali no whey protein, e aí vai aumentar o número de acne, principalmente do padrão mais inflamatório. Entendi. Então, vamos lá. O que a gente pode fazer para evitar a acne de uma maneira geral? De forma assim... Imagina que você está falando com um paciente seu, tô cheio de acne. O que eu posso fazer para evitar? Não a tratar, mas para evitar a ter mais. Então, uma coisa muito importante é ter uma rotina de cuidados. Então, fazer um skincare, que seria usar um sabonete adequado para a pele. Então, não é escolher de forma aleatória o sabonete. É usar um sabonete que vai ser ideal para sua pele. Usar um hidratante. Então, aquela ilusão de que pele oleosa, pele acneica, não se deve hidratar. Não funciona dessa forma. Então, a gente tem que ter um hidratante ou um reparador de pele. E usar o protetor solar para a gente reduzir o risco de manchas e marcas daquela acne, porque o processo inflamatório associado à exposição solar vai gerar manchas a longo prazo. Então, esse é o cuidado básico. Limpar de forma adequada, fazer um skincare adequado e também a gente ter aquele cuidado com os hábitos de vida, né, que eu comentei anteriormente. Então, ter cuidado com a alimentação, não exagerar demais em leite, derivado de leite, porque eles têm potencial mais inflamatório. Ter um estilo de vida que envolva a parte de atividade física, porque sabidamente isso vai melhorar muito a questão da insulina, que também vai associar ao surgimento de padrão mais inflamatório. Então, um estilo de vida mais saudável e um skincare adequado. E como é que a gente troca essa palavra skincare? Porque pro homem, você fala skincare, o homem foge da skincare. Como é que a gente troca essa palavra, de uma maneira geral, um autocuidado com a pele? Porque o homem, quando você vai falar, você tem que fazer uma rotina de skincare pra você não ter mais. Já era, ele não vai fazer mais nada. Tudo que você falar depois disso, ele não ouve mais. Ele vai falar, sai pra lá. Entendeu? A gente troca essa palavra. Tem uma lenda, já ouvi muito sobre isso. Eu jogo polo aquático, pratico de vez em quando, e muito se fala que... Já ouvi que o cloro não deixa a espinha proliferar. Isso é verdade? Tem alguma relação disso? O cloro, ele ajuda, diminui, aumenta a questão de espinha? Não tem nenhuma evidência, não tem evidência científica. O que realmente vai influenciar ali é o tratamento. Peraí, não vai embora não. Se você acabou de assistir esse corte, dá o like, comenta, interage aqui com o vídeo para ajudar a gente e dá uma olhada aqui no canal de corte. Se você gostar de outro, acompanha, ver se te interessa ver mais alguma coisa. E claro, o episódio completo desse corte que você acabou de assistir
está disponível já no canal oficial do podcast Bússola Profissional. Te espero lá.